Oi pessoal, sou o professor Wesley e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a parte inicial da disciplina de construções rurais, certo? O assunto de hoje da revisão vai ser agregados e aglomerantes, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro, agregado. O que é agregado? Agregados são materiais granulares, certo? Sem forma e volume definidos e geralmente inertes, ou seja, o material inerte ele não tem reação química, ele não vai reagir com o cimento, por exemplo, na argamassa, tá bom? Ele só está lá para dar volume, ok? E as dimensões podem ser variadas, se adequando à aplicação na engenharia. Qual a principal importância do agregado na argamassa, por exemplo? Ela vai ter duas funções principais. A função econômica, certo? Que o quê? Uma argamassa é caro. Põe uma argamassa de cimento, um reboco. O cimento é caro. Então, eu pondo um agregado lá, areia, por exemplo, areia grossa, areia fina, isso aí vai reduzir meu custo. Porque eu vou ter um volume maior usando menos cimento, certo? Então, já acrescenta economicamente. E a outra função dele, que é a principal, é a função técnica. Porque eu botando agregado na argamassa, ele vai evitar o problema da retração. Vai minimizar, na verdade, o problema da retração, certo? Que é o que é a retração. O cimento em si, quando ele vai secando, certo? Quando ele vai ficando mais rígido, ele começa a surgir tensões internas que provocam a retração, certo? Ele começa a aparecer algumas fissuras. O agregado dentro da argamassa absorve esses esforços internos e reduz muito essa retração, tá bom? E a outra função também é aumento da resistência mecânica. Por quê? Quanto mais forte o agregado, geralmente o agregado tem uma resistência muito alta, areia, pedra, certo? Quanto mais alta ela for, melhor para a resistência total da argamassa, do concreto, tá bom? Então essas são as principais funções do agregado. Lembrando que o agregado pode ser os agregados que a gente usa na construção, a principal classificação que a gente usa é entre agregado miúdo e graúdo, tá bom? Sendo que agregado graúdo é que os grãos são grandes, que na construção é a brita, certo? Materiais tipo de brita para cima. Já o agregado miúdo são agregados de pequenas dimensões, por exemplo, areia fina, areia grossa, que são os que a gente usa na construção civil, tá bom? Então, ponto. Isso foi os agregados. Vamos ver agora a parte principal de aglomerantes, certo? Veja que nesse slide eu não estou falando passo a passo como eu falei na aula, certo? Eu estou sendo aqui bem objetivo, tá bom? Só na parte essencial. Não vou detalhar muito os assuntos, porque isso a gente já fez em aula, certo? Isso é só para a gente dar uma relembrada de alguns conceitos nos assuntos que a gente viu, para poder seguir a disciplina, ok? Vamos ver agora o aglomerante. O aglomerante, ele geralmente vem na forma pulverulenta, ou seja, ele é muito fininho, mais fino que a areia fina, tá bom? É bem fininho os grãos dele. E quando ele é misturado com água, ele vira uma pasta capaz de endurecer, certo? E após isso, ela vai endurecer, com a secagem vai começar a endurecer, principalmente por reações químicas. Apesar de ter aglomerantes também que não tem reações químicas, né? Que seria o barro cru. Por exemplo, ele seca, tem as propriedades de um aglomerante, mas não tem reação química. Mas os outros que a gente usa na construção civil, todos vão ter reação química, tá bom? Então, quando começa a reação química, ele endurece e vai adquirir uma resistência, tá bom? Com várias coisas que podem influenciar essa resistência. Enquanto ele é pasta, é uma das propriedades dele ser fácil de moldar e também aderir às superfícies, ok? Então, ó, aglomerante é o que mantém tudo unido, certo? E o agregado é o que está lá para dar volume e evitar retração, por exemplo, mas ele só dá volume. Ele, por si só, ele não se mantém rígido lá, tá bom? Precisa do aglomerante para manter o conjunto para aquele formato que a gente quis. Um reboco, por exemplo. Não dá para fazer um reboco sem cimento, né? Botar só areia cai. Então, o cimento que mantém tudo unido, ok? Os principais aglomerantes que a gente tem são quais que a gente usa na construção? São três. É o gesso, a cal e o cimento, tá bom? Aqui a gente tem a imagem de algumas aplicações, né, desses aglomerantes. O gesso, por exemplo, pode ser aplicado para reboco de gesso, pode ser feito forro de gesso, divisórias de drywall, como essa aqui, onde as placas são de gesso, tá bom? A cal pode ser usada em pinturas mais rústicas, pode ser usado também em reboco, onde eu acrescento a cal na argamassa para quê? Para melhorar a aderência, aumentar a plasticidade, tá bom? E o cimento tem uma gama maior de utilização, né? Pode ser usado no próprio reboco, como a gente pode ver aqui, para assentar tijolos. Inclusive nesse assentamento de tijolo também se usa argamassa, cal, tá bom? Que a cal melhora a plasticidade e ajuda no trabalho.
E posso ter também o cimento aplicado em pisos de concreto, no concreto armado, certo? Estrutural. Então, o cimento é um material bem versátil e muito utilizado, tá bom? Então, seguindo. O cimento, lembrando que o nome do cimento é cimento Portland, né? Então, a gente viu lá na aula que tem vários tipos de cimentos, tá bom? Então, só repassando rapidamente aqui. Eu vou ter o tipo CP1, CP é cimento Portland, certo? E o 1 é o tipo 1, ou seja, ele é cimento puro, ele é apenas o clinker, que é a matéria-prima do cimento, certo? Mais gesso, que é para regular o tempo de pega. Isso já vem lá de fábrica, né? A gente não acrescenta o gesso depois, isso é de fábrica, ok? Então, o CP1 é o cimento puro, 100% cimento, tá bom? Hoje em dia ele não é muito utilizado, porque ele é caro, porque é cimento puro, então é muito pouco utilizado, só se for numa situação muito específica. O outro tipo que eu vou ter, que é o mais comum da gente utilizar, é o tipo 2. Pode ser E, Z ou F. Tipo, o que vai ser o CP2? Ele já não vai ser só o cimento puro, né? O clinker mais gesso. Eu vou adicionar um tipo de agregado, certo? Que ele não vai ter, assim, ele é mais, a função bem parecida com o que o agregado tem no argamassa, que é o quê? É reduzir o custo, certo? Porque quando eu adiciono um agregado no cimento, eu mantenho as mesmas propriedades e reduzo o custo, já que eu vou precisar de menos clinker para o mesmo volume. Então, por exemplo, o CP2E, ele vai ter, ó, entre 56% e 94% de sua composição por clinker, mais gesso, né, que é o cimento. E vou adicionar o complemento, né, por seu volume, de escória de alto forno, certo? Então, adiciono ele e mantenho as suas propriedades. Pode ser isso, pode ser o tipo Z, que é pozolana, e pode ser o tipo F, que é o filler, certo? Depende da região, pode variar. CP3 também é muito parecido com o CP2. A diferença vai ser o quê? O percentual de escória é muito maior. Então, vê, eu posso ter um cimento CP3 com apenas 25% de clinker, sendo até 70% de escória de alto forno. A escória de alto forno é o quê? É a sobra da indústria siderúrgica, certo? Então, isso é um cimento muito ecológico, certo? Então, eu gasto menos clinker, poluo menos o ambiente e ainda faço uma... reaproveito isso daqui, né? Essa parte da siderúrgica, certo? Então, ele é bem ecológico, tá bom? Porém, ele ainda não tem um custo tão competitivo. Então, não é tão comum a gente ver ele. Então, o mais comum mesmo é o CP2. E eu vou ter esses dois cimentos aqui, o CP4 e o CP5, que eles sim têm uma propriedades diferenciadas. O CP4 ele tem baixo calor de hidratação, né? O que vai ser isso? Ele libera menos, durante as reações químicas, para ele endurecer, o cimento libera calor, certo? Então o CP4 ele vai liberar menos calor. Onde é que eu vou usar isso? Em grandes massas de concreto. Se eu for fazer um bloco de concreto, uma fundação com um volume muito grande de concreto, vai liberar muito calor. E esse calor vai evaporar a água e vai fazer o concreto rachar todinho. Então eu tenho que botar esse tipo de esse CP4, porque ele vai liberar menos calor, então eu consigo fazer um volume maior, concentrado de concreto, sem liberar tanto calor, ok? O outro que a gente tem é o CP5. O CP5 ele vai ter o quê? Ele vai ter um alto ganho de resistência inicial, ou seja, um cimento comum ele só vai adquirir a resistência dele aproximadamente por 28 dias. Por exemplo, o concreto uma laje. Essa laje só vai adquirir a sua resistência total aproximadamente aos 28 dias, certo? De concretado. Só que nem sempre eu posso esperar tanto tempo, certo? Uma concretagem, às vezes eu tiro a forma com 15 dias, mas certas construções eu tenho que fazer mais rápido. Eu não posso esperar 15 dias, eu tenho que tirar com 3 dias, 5 dias, no outro dia, depende da situação, certo? Então eu posso usar o CP5, porque ele vai ter a mesma resistência final, aos 28 dias. Só que, por exemplo, vamos supor que eu faça um concreto, uma laje para suportar com concreto de 30 MPa, certo? Lembrando que 30 MPa é a resistência do concreto, megapascal, tá bom? E lembrando que 30 megapascal, por exemplo, 30, equivale a 360 kg por centímetro quadrado, né? Força de compressão. Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, minha resistência final na minha estrutura vai ser 30 MPa e, por exemplo, ela só vai alcançar, eu preciso de no mínimo 15 MPa para poder tirar a forma da estrutura, certo? E vamos supor que um concreto normal fique com CP2, por exemplo, fique com 30 MPa com 15 dias, certo?
O CP5 não vai demorar 15 dias, ele pode demorar, por exemplo, 7 dias só para ter os mesmos 15 MPAs. Então eu consigo tirar forma em uma semana, em 2 dias, aí vai depender de situação para situação, tá bom? Então essa é a diferença. Aí o cara diz, sim, por que sempre não usa o CP4 ou o CP5? Porque como eles têm essas propriedades especiais, eles são muito mais caros, tá bom? Então eu só uso eles quando realmente for necessário. Se não, é o padrão que a gente usa, né? CP2 ou CP3, se for o caso, ok? São os principais tipos de cimento. E aqui nessa coluna a gente tem a resistência do cimento, que ele pode vir com 25 MPa, 32 ou 40, certo? O mais comum é vir com 32 MPa, mas existem outros tipos também, certo? Lembrando que MPa é megapascal, resistência à compressão, né? Pegar o corpo de prova e comprimi-lo. A gente tem que tomar cuidado também no transporte do cimento, certo? O cimento ele pode ser transportado a granel, mas não se enquadra muito nas condições rurais, né? Porque geralmente não precisa de um volume tão grande de cimento. Isso é mais concreteiras que compram a granel. Então ele chega assim só o cimento mesmo em pó sem saco aqui dentro. O mais comum da gente é chegar em sacos, né? Aí na maioria das construções. Então tem que tomar cuidado no transporte. Ó. Cimento não pode entrar em contato com água, senão vai estragar, certo? Então quando chegar, veja se os sacos de cimento estão todos sequinhos, etc, e protegidos. No armazenamento, a mesma coisa, o cuidado absoluto com umidade. Então ele tem que estar sobre pallet, certo? E afastado também das paredes, em um ambiente coberto. Ou seja, evitar o máximo possível umidade. Muita umidade, ele vai endurecer e vai perder suas propriedades técnicas, tá bom? E outro ponto é, o ideal é armazenar no máximo 10 sacos de cimento, certo? A altura de 10 sacos. Mais do que isso já não é recomendável pelo próprio fabricante, certo? Por quê? Começa o saco de baixo a ficar muito prensado, então começa a compactar o cimento, ok? Então quando eu for usar o de baixo pode estourar o saco, o cimento pode ficar compactado e formar blocos, então não vai ser mais homogênea a mistura da minha argamassa do meu concreto. Então no máximo 10 sacos de alturas, o ideal, tá bom? Pronto, outro ponto importantíssimo, não só em cimento como em argamassas de gesso, cal, é o tempo de pega, certo? Lembrando que o que é o tempo de pega? É o tempo que vai iniciar o endurecimento do cimento, certo? Ou seja, quando pega a reação química. Então, quando eu misturo um traço foi um reboco de gesso, misturo o gesso com água, eu estou lá trabalhando com ele, vai chegar um ponto que ele vai começar a endurecer. Então, nesse tempo que deu o início da pega, certo? É o tempo de pega. Então, começou a reação química, ele começa a endurecer, certo? Então, já vou perdendo a trabalhabilidade e não daria mais... Quanto mais passar, mais duro vai ficando difícil eu trabalhar, né? Então, certo eu trabalhar até antes desse momento de pega, tá bom? Essa pega pode ser rápida, menos de 30 minutos, semi-rápida entre 30 e 60, ou uma pega normal, mais de 60 minutos. Isso por cimento, certo? Por gesso, é mais rápido esse tempo de pega. Bom, então quando eu for preparar uma argamassa, para a finalidade que for, de acordo com o material, só prepara a quantidade que eu posso preparar até ser iniciada a pega. Se a pega for 60 minutos, só faço uma mistura que eu posso usar até 60 minutos. Depois eu faço de novo. E se for um gesso, por exemplo, uma pega de 15 minutos, então eu só passo porque eu vou usar em 15 minutos, meia hora, assim por diante, tá bom? O que é que vai influenciar esse tempo de pega? Vários fatores. Pode ser a quantidade de água empregada. Quanto mais água botar, diminui o tempo, aumenta, né, o tempo para essa pega, porém perde resistência. Lembrando que a resistência de uma argamassa, certo, um concreto, um dos principais fatores, ou o principal fator que dá resistência é a relação água-cimento. Então, quanto mais água, mais fraco ele fica, tá bom? Também não posso botar pouca água demais, senão falta água para reação química e para trabalhabilidade. Então, eu tenho que ter a quantidade ideal. Então, a água influencia nesse tempo de pega. A quantidade ou presença de alguns compostos, eu posso botar um aditivo, por exemplo, retardar a pega, como concreto usinado. Se uma pega normal de cimento é em torno de 1 hora, a gente demora mais de 1 hora, às vezes, para um concreto sair da concreteira e chegar na obra. Então, a gente precisa botar aditivos para retardar essa pega. Então, a gente bota para ter uma pega em torno de 3 horas, dá tempo de chegar na obra e utilizar tranquilamente, tá bom? Então, pode ter outro aditivo para alterar o tempo de pega. Temperatura, ambientes mais quentes aceleram esse tempo de pega, ambientes mais frios retardam esse tempo de pega, tá bom? Quantidade de gesso também, não é bom misturar gesso na argamassa, a gente mistura, não é bom, mas o gesso, eu consigo regular o tempo de pega adicionando gesso, tá bom? Principais utilizações do cimento, diversas, né? Pode ser argamassa para assentar tijolos, pode ser para reboco, fazer contrapisos, assentar cerâmica, concretos, são
as mais diversas aplicações, ó, concreto, bloco de concreto também, solo cimento, são diversas aplicações do cimento na construção civil, tá bom? Sabendo disso, a gente já viu o que? Os principais materiais. O que isso vai levar agora? A gente geralmente trabalha com eles unidos, tá bom? E aqui tem um fluxograma do que a gente pode usar. Eu posso precisar para a minha aplicação na construção de uma argamassa, de uma pasta, de um concreto ou um concreto armado. Se eu juntar apenas a água mais o cimento, certo? Isso vai virar uma pasta. Se for com cimento, uma pasta de cimento. Se for com gesso, pasta de gesso, tá bom? Cal, pasta de cal. Ok? O exemplo aqui está com cimento, mas posso trocar por outro aglomerante. Então vira uma pasta. O gesso, a gente faz reboco com gesso, é pasta de gesso que a gente usa para fazer o reboco, a placa de gesso, que a gente não bota agregar no gesso, né? Porque não precisa, vai ser desperdício, porque o gesso em si já é barato e ele vai perder uma das propriedades dele, que é ele já tem uma trabalhabilidade ideal, com um acabamento bom, então não vale a pena botar agregado em gesso, certo? Já cimento eu tenho que botar, porque o cimento tem uma retração muito grande, certo? E além da questão do custo, mas principalmente pela retração. Então eu vou pegar, vira uma pasta. Se eu adicionar à minha pasta um agregado miúdo, certo? Porém, no caso de uma areia, pode ser areia grossa ou fina, os dois, vai virar uma argamassa, certo? A depender dessa mistura de pasta e um agregado, essa argamassa pode ser uma argamassa de reboco, um chapisco, um contrapiso, argamassa de assentar cerâmica, rejunte, todos são argamassas, só muda a mistura, tá bom? E se eu juntar essa minha argamassa de cimento, que seria o cimento, uma areia grossa, com brita, que é um agregado graúdo, certo? Eu obtenho o meu concreto, tá bom? Pode ser usado para uma construção de concreto armado ou um piso de concreto, por exemplo, certo? Eu tenho situação que eu uso só o concreto puro, como um piso, um contrapiso de concreto, certo? E se eu pegar meu concreto e adicionar o aço, que é minha ferragem, né? Concreto com aço vai virar meu concreto armado, tá bom? Então, pronto, essa é a sequência. Então, a gente já conhece os agregados e os aglomerantes, né? Vamos agora dar uma estudada nas argamassas, certo? As argamassas são matérias de construção constituídas por uma mistura íntima de um ou mais aglomerantes, mais agregado miúdo e água. Ou seja, a argamassa é o quê? É um ou mais aglomerantes, mais agregado miúdo, hein? Não entra agregado graúdo, mais água, certo? Qual é um exemplo, por exemplo, que tenha só dois aglomerantes? Onde seria? Um reboco. Eu vou ter o cimento e a cal, certo? Então são dois aglomerantes e mais uma areia, certo? Que é o agregado. Então, que é um tipo de argamassa com dois aglomerantes. Um aglomerante só. Por exemplo, um contrapiso, né? O cimentado, ele vai ser só o quê? Cimento e areia, né? Então, só tem um aglomerante. Aqui tem alguns exemplos de aplicação, né? Tijolo, argamassa, assentamento, é tudo argamassa, certo? Aqui assenta tijolo, reboco. A gente não chama assim, mas todos são argamassas. As argamassas concretas vão ter traço, certo? O que é traço? É a relação dos elementos que a compõem. Essa relação, geralmente a gente dá neste formato aqui. Por exemplo, um traço para reboco. Aí, ó, vou fazer um traço para reboco, um traço 1 para 2 para 6. É assim que a gente fala, 1 para 2 para 6, tá bom? O que significa isso? Isso aqui é uma proporção em volume. Então, eu tenho que saber do que é feito um reboco. Um reboco, quais materiais que eu uso no reboco? Cimento, cal, que é para dar aderência, né, na parede e plasticidade, e areia, certo? Então, eu começo primeiro pelo aglomerante mais importante, que é o cimento, depois o aglomerante secundário, vamos dizer assim, cal, e por último vem um agregado, que é a areia. Se eu tivesse dois tipos, por exemplo, tem areia grossa e areia fina. Então, primeiro viria areia fina, depois entraria aqui a areia grossa. Então, na parte do agregado é do menor dimensão, do menor diâmetro para o maior, certo? Então, significa que isso aqui é uma parte de cimento, duas partes de cal e 6 partes de areia. E o que é essa parte? É um volume. Se for uma lata disso aqui, é uma lata desse, 2 latas, 6 latas. Se for um carro de mão, é um carro de mão de cimento, 2 carros de mão de cal e 6 de areia, certo? É a proporção, isso é uma proporção, tá bom? E aqui tem alguns exemplos de mistura. Lembrando que se for misturar uma argamassa, tem que evitar estar em contato com o solo, né, de materiais estranhos, impurezas. Então, por exemplo, o ideal é fazer nesse formatinho aqui, ó, protegido, pode ser numa caixa, no alumínio, certo? Num piso cimentado, mas nunca fazer como nessa situação aqui, que está no solo, certo? Porque quando ele misturar isso aqui, vai pegar solo natural, então
já não vai ter mais aquele traço, aquela homogeneidade que a gente queria. O outro que a gente... E o preparo também pode ser feito manualmente, como esse exemplo aqui, ou através de betoneira, certo? Betoneira é melhor porque aumenta a produtividade, né? Ele fica um pouco mais homogêneo, certo? Aí depende da situação. E pronto, é isso. Então essa parte de argamassas, concreto, cimento... Concreto a gente vai ver no próximo, a revisão, certo? Vamos ter 2 aulas de revisão. Então, vamos encerrar por aqui essa parte, tá bom? Obrigado e... Qualquer coisa é só entrar em contato comigo que eu tiro qualquer dúvida, certo? Estou à disposição. Obrigado pela atenção e tchau!